vídeo aqui é para você que vai prestar o vestibular de medicina da FACISB. Exatamente, você vai fazer FACISB em Barretos? Então esse vídeo aqui é para te orientar de algumas coisas importantes que você precisa saber, precisa dominar para se sair bem nessa prova, né, gente? Se você é um candidato, uma candidata à medicina pela VUNESP, vai prestar os vestibulares que a VUNESP prepara o vestibular, eu te aconselho a acompanhar esse canal, certo? Então, se você ainda não é inscrito, não se inscreveu, aqui embaixo, em algum lugar, tem um botão para você se inscrever nesse canal. E por que deveria se inscrever, Débora? Porque aqui é um canal exclusivo direcionado para as provas de medicina da VUNESP. Então, se você é um candidato que vai prestar vários vestibulares ou alguns vestibulares da VUNESP, acompanha, porque sempre tem novidade, conteúdo, revisões, conteúdos mais recorrentes. Eu acredito que sejam conteúdos importantes que vão agregar aí para a sua aprovação. Tudo bem? Mas o foco deste vídeo em específico é falar sobre a FACISB. Vamos falar sobre ela? Olha só, gente, o edital da FACISB foi liberado. Então, se você vai prestar esse vestibular, entra no site da VUNESP, já tem data de prova, já tem todas as orientações. E aqui é uma revisão geral, na verdade aqui é um compactado aí de tudo que você precisa saber, que é muito importante. E também sobre conteúdo, como se preparar, o que exatas representa dentro da FACISB. Muita gente me pergunta qual é a nota de corte, quantos eu tenho que acertar, como funciona a prova. Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, ó. FACISB, as inscrições elas vão acontecer do dia 10/8, então o edital já está lá e vai abrir as inscrições dia 10/8 e dia 3/11. Conselho, tem alunos que levam até o último dia para fazer a inscrição. No último dia eu faço. Cuidado, né, gente? Se sai o sistema do ar, se dá algum problema, não consegue pagar a inscrição, nunca deixe para o último dia. Se é certeza que é a FACISB que você quer, você já decidiu que você faria medicina nessa faculdade, abriu a inscrição, faz a inscrição, garante, fique tranquilo, beleza? E aí você vai ter tranquilidade também para estudar, né? É difícil estudar preocupado, que vai ter que fazer, que ainda não fez. Resolve isso, tira isso da sua cabeça e vamos fazer outra coisa. Tudo bem? E como que funciona a prova da FACISB? Débora, fiz a inscrição, tá tudo certo, e como que funciona essa prova? Olha só, vou falar aqui agora exclusivamente da FACISB, como que funciona, como tem que se preparar, o que é realmente essa prova. Olha só, a FACISB é uma prova nível 2, tá? O que significa uma prova nível 2? Significa uma prova conteudista, certo? Então não basta eu saber o conteúdo superficial, eu tenho que estar a fundo aí naqueles conteúdos que realmente são relevantes para a VUNESP. Tem características muito próprias dela, então tem conteúdo que só é cobrado na FACISB, daquele jeito, naquele perfil, ok? Só tem uma grande sacada na FACISB para quem vai fazer essa prova. Não tem prova dissertativa. Isso é positivo de um lado e negativo do outro. Ele depende muito do ângulo que você analisa e qual que é o pé que você está. O fato de não ter provas dissertativas é bom. Por quê? Porque você não cai naquele erro que muitos alunos caem, que é o critério de correção. Tem alunos que dominam muito bem a matéria, mas na hora de apresentar o resultado não vai tão bem assim, começa a perder ponto e fica lá embaixo na classificação. Na FACISB você não corre esse risco. Por quê? Porque não tem dissertativa. Você tem uma prova com 80 questões objetivas. Qual que é a desvantagem disso? É ótimo, né? A desvantagem que a FACISB, como outras faculdades da VUNESP, o que ela faz? Já que não tem critério de correção para fazer essa seleção dos candidatos, a seleção é feita pela prova objetiva. Então, significa que as questões das provas da FACISB, elas são mais exigentes. Então eu tenho que fazer uma leitura melhor, eu tenho que entender melhor do conteúdo, eu tenho que saber mais sobre o conteúdo para eu conseguir me dar bem, beleza? Então é uma prova nível 2, característica própria, né? Tem características muito particulares dessa faculdade e ela faz a seleção pelas objetivas. Então tem particularidades aí específicas dessa prova. E você precisa conhecer para que você se dê bem, beleza? Então isso é importante para você. Tem a vantagem de não ter critério, não ter prova dissertativa, para quem tem dificuldade isso é ótimo, mas aí eu preciso caprichar nas objetivas. E agora vem uma ótima notícia. Débora, qual é essa ótima notícia, gente? Exatas. Olha só, você que vai fazer medicina precisa mandar muito bem em biologia, ok? Muito bem em exatas e muito bem na redação. Se você conseguir muito
muito bem nessas provas, nessas disciplinas, você já tem boa parte da sua aprovação garantida aí. Olha só, gente, na prova da FACISB nós temos 80 questões objetivas e uma redação. Então, isso é indiscutível, você precisa treinar, precisa saber fazer redação, beleza? Das 80 questões objetivas, 15 são de química, 15 são de biologia. Gente, para e pensa aqui comigo. 30 de 80 é química e biologia. Biologia você tem que mandar bem, é indiscutível, não tem o que questionar. Medicina tem que mandar bem. Química também, beleza? Então olha só, você tem 15 questões de biologia, 15 questões de química. Inglês, você tem 10, português, você também tem 10. Geralmente, né, pela minha experiência, os alunos que vão fazer medicina, eles não têm problemas com inglês, então tende a ganhar muitas questões aí. Então olha só, para e pensa aqui comigo. Biologia, normalmente você tem facilidade, você gosta, são 15 questões. Química, não foge muito, dá para ganhar praticamente todas as questões de química aí que são bem tranquilas, beleza? Né? Química geralmente é uma matéria tranquila para os alunos de medicina. Dá 30. Gente, 10 de português, 10 de inglês. Olha que show, né? Geralmente os alunos não têm problema com inglês, ganham boa parte dessas questões, então aí já tem uma zona confortável de acertos, certo? Geografia e história, nós temos 5 questões para cada um. É muito comum os alunos me falarem que geografia é uma matéria pesada dentro da VUNESP. Então, para você que vai fazer FACISB, você está no lucro, porque você só tem 5 questões de geografia para fazer e dificilmente você vai errar todas, então tá super no lucro aí, beleza? Física e matemática, 10 questões cada uma, beleza? Então eu tenho 10 de matemática e 10 de física. É muito comum os alunos me perguntarem, Débora, qual que é o peso, qual que é a matéria que eu tenho que dar prioridade, o que pesa mais na prova? Gente, para e pensa aqui comigo. Dentro da prova da VUNESP, todas as questões têm peso 1 para 1, tá? Então, por exemplo, a questão de biologia, ela não vale mais que a questão de história. A questão de química, ela não vale mais que a questão de biologia. Biologia não vale mais que matemática, nada disso, ok? A não ser para critério de desempate. Mas quando a gente está falando de nota crua ali, né, de pontuação, de acertos, tudo 1 para 1. Então os alunos me perguntam, Débora, por onde eu começo a resolver a prova? Por onde você tem mais facilidade. Ah, eu sou muito bom em biologia, comece com biologia. Sou muito bom em física, comece em física. Ah, eu sou muito bom em inglês, comece em inglês. Por quê? É nota crua, é acerto. Tudo 1 para 1. O que é muito importante, o que eu falo com os alunos é o seguinte, o que os alunos precisam entender é que não é a questão que vale mais, é o quanto aquela disciplina pesa no seu resultado final, ok? Então vamos pensar aqui, ó, quanto português pesa no meu resultado final? 10 de 80 e a redação. Tem peso? Tem. Quanto que inglês pesa no meu resultado final? 10 de 80. Você concorda comigo que inglês, de uma certa forma, ela pesa um pouco menos que português? Não significa que eu possa errar, mas ela pesa menos. Por quê? Porque são as 10 questões, que normalmente vocês vão muito bem. Tudo bem? Agora vamos pensar aqui em ciências humanas e ciências, né, e a parte de exatas. Eu tenho 10 questões juntando geografia e história, 10 de 80. E eu tenho, nesse caso aqui, ó, 35 questões de exatas de 80. Então, isso pesa muito para mim. Por quê? Eu tenho 15 questões de química, eu tenho 10 questões de biologia e tenho 10 questões de física. 35 de 80, até fiz uma continha aqui, dá aproximadamente 44% da sua prova. Gente, isso é muita coisa. É muita coisa, beleza? Tá, Débora, então se eu for bem exatas, biologia e inglês, eu praticamente passei no vestibular. Sim, você passou no vestibular. Pensa aqui comigo, se você acerta 15 de biologia, 15 de química, 30. 10 de matemática e 10 de português, 50. 10 de inglês, 60 questões. Com 70, 65 questões, 65, 67, você passa na FACISB? Sim. Né? Claro que vai depender da sua nota de redação, você não pode ter zerado e tal, mas sim, normalmente o aluno que vai prestar o vestibular de medicina, ele não vai zerar em redação, né? Pelo menos não devia, né, gente?
Deu para entender isso? Então, a questão não é o quanto a questão, ela tem um peso 2, tem peso 3, não. É o peso no seu contexto geral. Exatas tem um peso muito grande nas provas de medicina da VUNESP. E na FACISB é um peso gigante, 44%, é um número extremamente expressivo para a sua prova. Então, não são matérias que você pode negligenciar. Eu não posso pular matérias de matemática, eu não posso pular alguns conteúdos de física e de química, gente, de jeito nenhum. Você tem 15 questões de química, você não pode errar a química, certo? Olha a importância que ele está dando para essa prova, ok? Então eu não posso negligenciar essas matérias, se eu quero passar, ok? Então assim, eu falo, mas isso aqui se cair eu pulo, se cair eu pulo, quantas você vai pular? Uma questão é o suficiente para te tirar, ok? Então isso é muito importante. Lembrando que sim, a FACISB é nível 2, então ela não tem aqueles textos gigantes igual o NESP, FAMERP, não é um perfil dela. Mas o grau de dificuldade da prova ela é maior do que uma prova nível 1. Então ela não tem muito contexto, não tem essa parte de interpretação muito forte, mas sim é uma prova que exige muito conhecimento do aluno e conteúdos específicos, beleza? Então é importante você se preparar de forma objetiva, direta, para conseguir seu resultado. Beleza? Então, faça o máximo possível de exercícios, entenda essa prova, como que é cobrado. Gente, é muito importante você se preparar para a prova que vai acontecer esse ano. Então, assim, faça provas anteriores, mas não se apegue tanto a isso. Se preocupe com o ano de 2021, porque é essa prova que vai colocar você para dentro ou para fora. Deu para entender isso? Beleza? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido todo esse contexto aqui da prova da FACISB e eu te vejo em numa outra oportunidade. E lembrando, se você não curtiu o vídeo ainda, curte, se inscreve, liga o sininho, se inscreve, porque agora, gente, a gente vai entrar numa maratona de editais, de conteúdos, de revisões. Para você não perder nada, não ficar por fora, se inscreve no canal. Beleza? Até a próxima!